Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Nazaré Siciliano. E eu sou Jefferson Abreu. E você está no Devoradores TV. Hoje nós vamos conversar sobre O Retrato de Dorian Gray. de Oscar Wilde. Daqui a pouco. Aguardem. Aguarde. Fala galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o livro Retratos de Dorian Gray, de Oscar Wilde, mais ou menos nos moldes do último vídeo que nós fizemos nós dois juntos, que era uma conversa sobre o livro O Adulto, da Gillian Flynn. Vamos fazer a mesma coisa com o livro do Oscar Wilde. Vamos falar um pouco sobre o livro, um pouquinho sobre o autor, dar nossa opinião e conversar. Vamos começar com o seguinte: nós temos 3 edições do livro Retratos de Dorian Gray. Vou falar um pouco dessas edições, antes de começar pela história. Nós temos essa daqui, que é uma editora da Landmark, que ela é bilíngue, foi a edição que nós lemos. Ela é uma versão censurada da história, foi a primeira que saiu em 1890. Vou falar um pouco sobre ela. Nós temos essa da editora Azul, na verdade, ela tem um outro nome de editora, que é a Biblioteca Azul. Então, é da editora Globo. Da editora Globo. Essa aqui é a versão sem censura. Sem censura. Direto e reto. E nós temos essa edição aqui que não é tão boa, tem muitos problemas com alguns livros da Martin Claret tem. Mas nós temos também que é essa edição aqui. Não sei se dá pra ver, às vezes não dá. Aí. O Retrato de Dorian Gray foi um livro lançado em 1890 pelo Oscar Wilde, e quando ele foi lançado para ser colocado na revista periodicamente. Era uma revista que tinha na época, e ele ia ser lançado dessa forma, de tanto tempo, acho que é de mês em mês, um capítulo por capítulo. Era muito comum no século XIX esse tipo de coisa, e logo de cara os editores acharam aquilo horripilante e chocante, e editaram a história de todos os pedacinhos dela que continham conteúdo estranho para a época, né? Que fosse chocar. Se você for pensar na época, né? A gente até quando lê essa versão aqui, que a gente folheou, a gente deu uma olhada, a gente não leu na íntegra, mas a gente viu algumas partes que a gente queria ver. Na verdade, a gente olha e diz assim, por que essa versão foi censurada, né? Porque pra gente hoje não representa muita coisa, né? Mas naquela época tinha uma forte conotação de homossexualidade, né? De sodomia, e isso é que escandalizava o povo, né? Pois é. Então, em 1891, Oscar Wilde, para lançar em formato de livro, já depois do livro ter sido finalizado pela revista, ele refez alguns capítulos, acrescentou mais coisas, e aí sim ele lançou a edição sem censura, que era, aqui no Brasil, veio nessa da Biblioteca Azul, e que é a que eu ainda não li, a gente só deu uma olhada em algumas folhas. Quando foi lançado, ele chocou muitos críticos. A sociedade da época ficou enlouquecida com o livro, os pontos, tudo que ele falava, tal, da forma como ele era mostrado e tudo mais, e inclusive foi utilizado como prova contra o Oscar Wilde na prisão dele. Que no final do vídeo eu vou falar um pouco sobre o Oscar Wilde, mas a gente vai focar um pouquinho mais no livro, a gente vai ser mais direto no livro, mas depois eu vejo se eu falo um pouquinho. Já que você pensou isso, eu gostaria de falar o quanto foi triste, né, eles terem utilizado uma obra belíssima, né, para incriminar o escritor, né? Então isso foi muito triste, usar como prova para sua prisão. Depois a gente adentra mais nesse assunto, mas só porque isso é uma coisa que É um ponto aceitável. Muito triste. Então vamos falar da história agora? Vamos falar da história, né? O que a gente vai encontrar nessa história, minha gente? A gente vai encontrar o Dorian Gray, que é o protagonista, né, aliás, aqui pensando, tem um cisco no olho. Aqui pensando, né, esse sobrenome Gray. É do balacobaco. Eu não tinha pensado, aí, ó. Christian Grey, olha aí, Dorian Gray, olha lá. Aí. Eu não tinha pensado nisso. Tem uma conexão aí nesse sobrenome, não sei não. Mas, brincadeiras à parte, o Dorian Gray é o nosso protagonista, que ele é rico, bonito, jovem. E então, um belo dia, ele vai até o Basel, que vai pintar o seu quadro, que era um artista, né, um pintor. E
ele pinta um quadro lindíssimo, né? Dorian fica impressionado com a beleza do quadro e tudo. E aí o amigo do Basil, que é o Lord Henry, ele, quando vê aquele quadro, ele fica impressionado. E o Lord Henry era um pouco, assim, despirocado, podemos dizer. É um cara complicado, né? Machista, misógino, arrogante, mas estocar também complicado. E aí ele simplesmente porque quer conhecer aquele modelo tão lindo, né? Tão perfeito, e acaba então conhecendo o Dorian. A partir daquele momento, eu tenho uma dúvida dentro de mim, que eu já vou falar para vocês, porque existe ali duas possibilidades. Uma possibilidade do Lord Henry ter feito a cabeça do Dorian e feito com que ele se libertasse e começasse a se entregar aos prazeres carnais, né? Ou então, que na verdade isso ali já estava contido dentro do próprio Dorian e apenas ele retirou aquela máscara, né? Enfim, a partir daquele momento, Dorian então começa a se lançar à vida, né? Lolo está cavando. Ele gosta de cavar. Ele gosta de cavar. Principalmente quando ele está gravando vídeo. Quando a gente não grava, ele não cava nada, mas está gravando. Então, quando aquele quadro é visto por ele e tudo, o Dorian fica tão impressionado com a sua beleza, insuflado pelo Lord Henry, né? Que diz que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele poderia ter tudo que ele quisesse na vida, porque ele era tão lindo, tão maravilhoso, né? Ele ali, embora em nenhum momento da narrativa tenha a presença física ali do diabo, do demônio, ali é como se tivesse sido selado um pacto, né? Metaforicamente, ele acaba tendo um desejo muito grande de que ele não envelhecesse jamais, que ele continuasse lindo, belo, jovem a vida toda. E que, em vez disso, o quadro envelhecesse. Porque seria uma maldade ele envelhecer e o quadro continuar belo e maravilhoso, resplandecendo, existe isso? Enfim, espelhando ali uma juventude que não existiria mais. Então, a partir daquele momento, é selado um pacto e quem começa a envelhecer é o quadro e não o Dorian. Vale ressaltar, um pouco ainda falando sobre o Lord Henry, que ele é uma das figuras controversas e complicadas da história e é o personagem mais cativante ao mesmo tempo, é o personagem mais interessante da história. Ele praticamente que conduz a parada toda, né? Então ele influencia o Dorian, pelo menos é o questionamento que se deve fazer, se ele influencia ou não. É o vilão da história. Ou se ele influencia, ou se ele só liberta a mente do Dorian, mas ele influencia de uma forma ou de outra. É ele que põe na cabeça do Dorian certos assuntos. Ele é um cara muito complicado, egocêntrico, misógino, machista. Quando ele fala sobre a esposa, ele sempre fala de uma maneira pejorativa. Ele sempre tem conselhos ruins a dar, muito embora ele não siga nenhum dos seus conselhos, ou seja, ele sabe qual o limite, aonde ele tem que ir, aonde ele não pode ir, mas ele dá essas sugestões, né, essas opiniões para essas pessoas, principalmente para o Dorian. Faça o que eu falo. Mas, exatamente. Né? Mas não faça o que eu faço. Sim, e isso vai gerar uma confusão gigante na cabeça do Dorian Gray, na qual ele muda completamente sua personalidade com o passar da história. E ele começa, de fato, a seguir o que o Lord fala. O Lord Henry defende a filosofia do hedonismo, né, que era afirmar que o prazer é a maior coisa da vida, né, que você tem que elevar o prazer da vida ao máximo, que é a coisa mais importante a se fazer. Então, assim, ele é essa figura complicada da história, mas é um personagem interessantíssimo. Então, ali, a partir daquele momento, que o Dorian começa a perceber que o quadro começa a mostrar não só sinais de envelhecimento, né, mas principalmente sinais, ficar marcados pelas coisas
pavorosas que ele faz, pelos seus maus atos, pela sua má conduta, né? O quadro, ele absorve todas as consequências dos seus atos. Isso. Ele pode matar uma pessoa e ele nunca vai sofrer as consequências daquele ato. O quadro, ele absorve, entendeu? Então, ou seja, além de não deixar ele envelhecer, o quadro absorve tudo que ele faz de ruim. E isso, o quadro absorver esse tipo de atitude do Dorian faz com que o Dorian perca muito da sua personalidade com o passar dos anos. Ele deixa de ser uma pessoa que sente as coisas. Eu quero dizer assim, ele perde cada dia mais a sua humanidade, né? Ele não passa a ter menos compaixão pelas pessoas, né? Há um momento da história, eu não acho que seja um spoiler, um momento da história em que o Dorian, ele conhece uma mulher, uma moça da qual ele se apaixona perdidamente, é uma atriz de um teatro, e ela faz peças de Shakespeare divinamente, ele é enlouquecido por ela, ele se apaixona perdidamente pelo que ela faz em cena, e eles começam a ter um relacionamento. E a partir desse momento de relacionamento, ela começa a ter desgosto pela arte que ela fazia. Porque o que acontece? Para ela era muito fácil ela entrar no palco, começar a fingir ser Julieta, tendo um Romeu fingindo fictício. Para ela era fácil, porque ela nunca tinha tido aquilo. Então ela simplesmente fingia que aquilo ali era ela. Entendeu? Que toda aquela arte era ela. Entendeu? Então, a partir do momento que ela conhece o Dorian Gray, que ela conhece o amor de verdade, aquilo fica um tédio para ela. O palco já não tem mais o mesmo gosto. Como ela diz em uma passagem, ela começa a perceber que o Romeu era apenas um velho barrigudo pintado, né? Já não era mais o Romeu que está na cabeça dela. Tudo muda. E o Dorian arrasa com a menina. Ele humilha ela da pior maneira possível. Com o coração gelado. Porque ele diz que tudo que ele amava nela era exatamente a arte que ela conseguia fazer. Então, desde o momento que ela não consegue mais ser essa arte, para ele, ela não é mais nada. E agora a Nazaré vai ler um pedacinho, um trecho do livro, que é a resposta do Dorian Gray a esse momento em que a Sybil revela para ele que não consegue mais atuar. Olha que filho da mãe. Então ele se levantou de um salto e foi para a porta. Sim, exclamou ele, você matou o meu amor. Costumava excitar a minha imaginação. Agora, não excita nem mesmo a minha curiosidade. Simplesmente não causa efeito algum. Eu a amava porque você era maravilhosa, porque tinha genialidade e intelecto, porque tornava reais os sonhos dos grandes poetas e dava forma e substância às sombras da arte. Você jogou tudo isso fora. Você é superficial e estúpida. Meu Deus, como fui louco de amá-la. Que tolo eu fui. Você não é nada para mim agora. Nunca mais vou vê-la. Nunca vou pensar em você. Nunca mencionarei seu nome. Você não sabe o que significou para mim um dia. Ora, um dia. Oh, não suporto pensar nisso. Quisera eu nunca ter posto os olhos em você. Você estragou o romance de minha vida. Como sabe pouco sobre o amor, se diz que ele arruína a sua arte. O que é você sem sua arte? Nada. Eu a teria tornado famosa, esplêndida, magnífica. O mundo a adoraria, e você pertenceria a mim. O que você é agora? Uma atriz de terceira categoria com um rostinho bonito. Que filho da mãe, gente. Foi pesado. Foi Isso pesado. você fala pra uma mulher? Foi pesado. Ele foi uma pessoa extremamente escrota, né? Ou seja, tudo que ela era, a partir do momento que ela fazia aquilo que deixava ele feliz e ela não fez mais, ele simplesmente a desprezou. Egoísta, né? Egoísta. Egoísta. É um cara... Ele se tornou uma outra pessoa. A personalidade dele foi pro saco. Literalmente, ele perdeu completamente a essência do que é ser humano. Frio, egoísta, narcisista. Ali eu fico em dúvida se o vilão é ele, Dorian Gray, ou se realmente é o Lord Henry. Porque na verdade o Lord Henry ele deu aquele empurrãozinho e aí tudo eclodiu dentro da personalidade do Dorian, né? Ou eram coisas que estavam ali dentro em ebulição, mas de repente afloraram. Mas enfim, ele é bastante frio e isso causa... Então, isso causa no suicídio da Sybil.
Eu não sei se é de fato um spoiler ou não, porque você acredita que é spoiler, por mais que seja um personagem morrendo, e por mais que ela tenha importância na transformação da personalidade dele, para a história em si, não sei se faz tanta diferença ela saber se ela morreu ou se ela não morreu. Então assim, eu acho que o que acontece depois, principalmente no último ato da história, que eu acho que é mais pesado a gente contar. Então eu não vou considerar tanto isso um spoiler, vou considerar apenas como uma informação a acrescentar. Isso. Então a gente vai parar por aí para dar um gostinho especial para vocês, né, para vocês terem muita vontade. Eu vou confessar para vocês assim que no início do livro eu achei um livro lento, livro arrastado, livro assim meio chato. Até tinha meio que desistido de ler, e aí o Jefferson já tinha lido, e ele foi insistindo, lê, várias outras pessoas, não, você tem que ler, você tem que ler, e eu acabei lendo, e foi uma grata surpresa, porque realmente é um livro belíssimo, que assim, um arco fechado inteiro, a gente vê como é linda essa história que esse escritor teve a imaginação de escrever, né? Mas então não vamos falar mais da história para que vocês possam ler, porque realmente o final é surpreendente. Aonde que vai desembocar toda essa loucura, né? Enfim, É cômico, você percebeu que ele tá olhando pra mim. É porque está na hora dele passear e o Lulu tá lembrando ao Jefferson que é a hora dele passear. É que vocês não podem ver, mas ele tá olhando pra mim, porque você tá aqui na minha frente. Ele só quer a mim. Coitado de minha pessoa. Mamãe nada. Mas enfim, vamos falar um pouco do autor. Eu quero muito falar um pouco sobre o autor. Oscar Wilde. Foi um cara injustiçado, gente. Ele é super injustiçado, ele é irlandês. Cara brilhante, uma mente brilhante. E só que talvez ele tenha nascido fora de época, vamos dizer assim, né? Se fosse hoje. Ele teria se safado mais. Ele teria sido muito mais feliz e tudo, porque hoje você não precisa ficar dentro do armário, né? Você pode esse é o único romance dele, tá? Ele nunca escreveu nenhum outro romance. Acontece que ele foi condenado, depois de 3 julgamentos, em 1895, a 2 anos de prisão, por abuso à indecência, né? Porque ele era homossexual. Ele foi acusado pelo pai de um suposto amante que ele tinha na época, e o cara denunciou ele, e ele foi para julgamento e logo ele foi preso. Exatamente. E depois que ele saiu da prisão, ele estava arruinado. A família mudou de nome, virou Roland. Inclusive o filho dele, o neto dele, perdão, é biógrafo e editor, que é o Merlin Roland. Ele é biógrafo e editor. E assim, a família abandonou ele completamente. Ele tem muita miséria, virou as costas. Porque era uma sociedade complicada. Repressão muito grande em relação a isso. O livro ele tem muito de crítica da sociedade da época, pra caramba, entendeu? Então assim, ele deixou um pouco a marca dele aqui, que foi usada contra ele no julgamento, e ele foi pego, né? E, enfim, um ponto a se tocar que é interessante é que o túmulo dele virou um símbolo à homossexualidade. Inclusive tinha homossexuais de toda parte do mundo que ia até o túmulo dele e beijava o túmulo dele. Só que parece que com o tempo, esse ato de ficar beijando e tudo mais, começou a desgastar o túmulo, uma coisa assim, pelo menos aqui que eu li, e eles colocaram uma parede de vidro em volta do túmulo, para evitar que as pessoas continuassem a tocar e tal, e destruir o túmulo. Mas ele continua sendo ainda um símbolo de liberdade e tal, por ter demonstrado isso numa época que era bem complicada. Mas é isso, foi preso, 2 anos de prisão, terminou na miséria, morreu aos 46 anos, pobre, sem nada, sem família, né, praticamente, e sem dinheiro, sem nada. Ele, como eu disse, esse aqui é o único romance dele, ele escrevia muita peça teatral e tal. Um outro detalhe importante é que ele acusa o cara, não o pai do cara, ele acusa o Lord Alfred, que é o nome do garoto. Ele acusa esse cara de ter arruinado a vida dele, pós-julgamento, direito à sua carceragem. Ele escreveu uma carta, digamos assim, gigante, que ele tem uma DR com esse namorado, se chamado De Profundis. E virou livro, né? Virou livro depois,
que é praticamente ele falando da vida dele sobre esse cara, ele fazendo essa crítica a esse cara, que teria destruído a vida dele de uma forma ou de outra. É isso, acho que é muito interessante, uma vida sofrida, assim, injustiçada. Me lembra um pouco o Alan Turing. Pra quem não sabe, o Alan Turing foi o que ajudou na Segunda Guerra Mundial com o Enigma, uma máquina para poder decifrar uns códigos nazista, e aí ele conseguiu criar a máquina, que é considerada o primeiro computador, e salvou milhões de pessoas por causa disso. Mesmo assim. Mas foi condenado por ser gay e sofreu castração química e depois se suicidou por isso. A sociedade atrasada. Graças a Deus evoluímos, né? Pelo menos assim espero. Ainda tem uns homos erectus por aí. Não, mas homo sapiens, não, mas esse ranço de preconceito, né? Que infelizmente existe na sociedade, seja por negros, gordos, homossexuais, enfim, né? É uma coisa que ao longo do tempo vem se diminuindo e vai haver um dia que não vai existir mais preconceito. Assim esperamos. Assim esperamos. Mas é isso. Leiam. Gente, Nossa recomendação de leiam. hoje. Leiam essa edição. Tá? Essa edição. Ou então a edição ou essa aqui, original. que é bilíngue, que é legal. Essa também é legalzinha, mas é um romance que realmente todo mundo deveria ler. É um clássico. E abre muito a nossa cabeça para essa parte do preconceito que existia e tudo, e da vaidade exacerbada. Inclusive há uma adaptação dele muito legal na série de TV Penny Dreadful, que acabou esse ano. O Dorian Gray participa, né? Que a série ela junta vários membros de histórias de terror do século XIX e histórias como essa. E inclusive o Dorian Gray tá lá. Gente, depois de Penny Dreadful, eu lembro do Dorian Gray. E eu só vejo aquele ator lindo e andrógeno. Eu acho que ele pegou a essência legal do Dorian dentro da história, exatamente aquele jeito lá. Só o Dorian, não parece nenhum personagem. Nem o Basil, nem ninguém, nada disso, só o Dorian. Mas ele acho que é bem interpretado, ficou bem legal. Bem, outra indicação que eu faço são os filmes, né? Tem 11 filmes, 11 adaptações para o cinema de Dorian Gray, mas tem duas que eu tenho que falar, né? A pior é de 2009, que é que eu não curti. Eu acho que quem não leu o livro e vê vai curtir, mas como não é o meu caso, eu li o livro, fui ver, não aguentei esses 15 minutos de ver o filme, achei ruim. Mas tem uma bem legal que é de 1945, que é muito legal, que é bem fiel ao livro e bem melhor do que a de 2009, inclusive. Vamos ver se rever. Eu já vi, vou rever. É isso, gente. Esse é o nosso bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não se esquece de se inscrever. Se vocês gostaram, dá um like aí pra gente. E comentem sobre Dorian Gray, sobre o Oscar Wilde, façam perguntas, falem da experiência de vocês com esse livro. Enfim, queremos saber de vocês o que vocês acham, tá? Pra não ficar uma conversa unilateral, só a gente pra vocês. A gente quer ouvir vocês também, tá? Todos os nossos vídeos são feitos com muito carinho pra vocês e a gente gostaria de ter essa resposta aí de vocês pra gente saber se realmente vocês estão gostando, tá bom? Um grande beijo e até a próxima, pessoal! Tchau, gente!